Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos. Espero encontrar todos bem em nome de Jesus. Hoje é a nossa live 37º dia. Bom dia, Francine, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Mayra também seja muito bem-vinda, Micaela. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá para mais uma leitura bíblica. Envie aí nos seus contatos, chame todo mundo, clica aí no aviãozinho, me ajuda a divulgar, chama todo mundo para estar conosco nesta live, amém? Diga aí, acorda, povo de Deus, vamos lá para mais uma live, em nome de Jesus. Dani, bom dia. Nós estamos... É a Mica, bom dia, graça e paz. Vamos lá para mais um tempo, mais uma live, mais uma leitura bíblica anual, né? Estamos aí no 37º dia. Estamos no livro de Números, capítulo 29 ao 32 hoje, 29 ao 32. Glória a Deus. Marcelo, bom dia. Vamos aguardar aí alguns minutinhos. Ô Dani, aqui nós fizemos uma alteração, tá bom? Agora, para você assistir na íntegra, você pode assistir pelo YouTube, tá bom? No Instagram agora eu vou deixar só os cortes mesmo das nossas lives, tá bom? Aí você pode estar acessando o canal da Igreja Rave no YouTube e aí você pode assistir a live na íntegra, tá bom? Ela completinha, tá bem? Mas agora ela não tá ficando mais completa, nem inteira no Instagram, tá bom? No Instagram tô deixando agora só alguns cortes, tá bem? Então você pode acessar no YouTube. Graça e paz, bom dia, Neia. Vamos lá, vamos para mais uma leitura. Mais uma leitura de Números, capítulo 29, 30, 31 e 32. Então, Números, capítulos 29, nós vamos ver aqui que nós vamos falar as festas, né? Para as festas das trombetas, vamos também ver as ofertas para o dia da expiação, a festa para o dia das cabanas, né? Então aqui nós vamos ver mais uma direção de Moisés falando da festa. Claro que aqui Moisés já tinha falado, né? Então aqui eles estão apenas comemorando de fato, né? Como seria a comemoração. Chegamos aqui no capítulo 30, né? O capítulo 30 vai falar sobre leis acerca dos votos e juramentos. Então aqui ele vai falar tanto do voto do homem quanto do voto da mulher, né? Mas aqui nós temos um detalhe, não sei se vocês que já leram, né, o capítulo 30 de Números, nós vamos ver Moisés gastar aqui bastante tempo acerca do voto da mulher, né? E aqui o voto, nós estamos falando do voto como cidadão, que nós temos aí o direito, né? Hoje nós estamos falando de um outro tipo de voto, um voto que ela faça com um casamento, uma aliança com alguém, um voto com algum propósito. Então a mulher aqui no caso do Velho Testamento, né? A mulher tinha aí o aval do pai e do marido, né? E aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas por que a mulher é tratada assim? Nós não podemos esquecer que toda a direção, toda a pressão, né, todo o direcionamento que está sobre a vida da mulher nesta época cultural, ela está baseada na história
lá do princípio de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva peca, o Senhor, ele faz uma declaração. E qual é essa declaração? Ele faz a declaração de que, a partir daquele momento, a partir daquele instante, o homem dominaria a mulher. Então, o contexto bíblico do Velho Testamento está dentro desse domínio, tá? Do domínio onde a mulher, se vê, a mulher não tem voz de fala, ela precisa do aval. Por quê? Porque ela, de uma certa forma, e aqui, claro, eu não estou colocando aqui como certo ou errado, porque Adão também errou, né? Adão tinha ouvido de Deus, então Adão precisava ter tomado atenção. Mas Eva comete o pecado e Eva leva Adão à aceitação deste pecado, né? Ao ponto dele comer do fruto e os dois serem expulsos do paraíso. Então, a partir daquele momento, a partir daquela sentença, a figura feminina bíblica aqui do Velho Testamento, tá, irmãos? Preste atenção que eu tô explicando o contexto histórico, contexto cultural, né? Então, hoje são outros tempos, hoje tem outros pensamentos, até mesmo o Novo Testamento, na pessoa de Jesus, aqui nos Evangelhos, nós vamos ver as mulheres recebendo um tratamento de Jesus que não era costume da cultura e nem da liderança da época, tá? Então, eu estou aqui compartilhando com vocês o fator histórico, cultural, não é o que eu concordo, não é o que nós vivemos hoje, no pleno século XXI, tá? Então, aqui eu estou dizendo acerca dos votos e juramentos que a mulher fizesse, ela tinha que estar dentro de uma permissão, né, do homem, seja este homem o seu pai ou o seu marido. Se este homem não concordasse com o voto, né, ou com o juramento que ela havia feito, ela deveria encerrar esse voto e esse juramento, tá bom? E ali Deus não a culparia, Deus não a castigaria, tá bom? Porque, pelo contrário, a partir do momento que alguém fizesse um voto, tinha que cumprir, fosse homem ou mulher, tá bom? Mas no caso da mulher, tinha que passar por este aval. Eu vou colocar assim, tá bom? A mulher tinha que passar por um aval do pai e um aval, ou um aval do marido, tá bom? Então, se tivesse o aval do marido, ela podia cumprir o voto ou o juramento que ela havia feito, né? Mesma coisa, o marido tivesse casada, se o marido a permitisse fazer o voto ou o juramento, ela podia fazer a mesma coisa ao pai. Se o marido ou o pai proibisse, ela tinha que cancelar aquele voto e Deus não a castigaria por quebrar o voto, tá? Então tem esse ponto aí. Parece ser negativo, irmãos, mas de uma certa forma não é. Eu posso olhar no texto aqui e falar que a mulher é a única que tinha o direito de quebrar um voto, se o marido ou o pai falar assim, chega, né, eu não concordo com esse voto. Então ela tinha direito de quebrar o voto, o homem não. Se o homem fez um voto e fez um juramento, ele não podia quebrar por nada. E tá onde? Tá aqui, ó. Números 30, versículo 2. Se o homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. A mulher, ela recebia uma certa absolvição, vamos entender nisso. Parece ser tudo ruim, nossa, a mulher não tem liberdade, a mulher não tem direito de voto, se fizer o voto, né, a autoridade do marido, do pai, pode revogar esse voto, né? Ok, tem uma visão, mas e a visão que essa abertura, essa possibilidade do pai ou marido, né, proibir o voto, iria cancelar o voto sem um castigo. O homem aqui, se ele faz isso, ele era castigado. A mulher não, a mulher, a Bíblia diz que se isso acontecer do pai ou esposo, né, olha lá, versículo 5. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai, se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela cumprisse, né? Então o Senhor vai permitir porque o pai não permitiu que ela cumprisse. E tem um texto repetindo, falando a mesma coisa do esposo, tá? Se o esposo
também não permitir, ela também não terá culpa, né? O 31 também tem algo muito expressivo, né? Eu quero gastar um tempo mesmo aqui com o 31, mas eu vou falar um pouco do 32 também para a gente entender. E depois eu volto para o 31, tá? Então o 31 vai falar de Israel, quando Israel conquista Midian. Há algumas batalhas e a gente vai gastar um tempinho aqui no 31. Dando continuidade, depois que Israel conquista Midian, há uma divisão de despojos, né? Isso aqui vai nos dar uma demanda. E as tribos do leste Jordão, que é a tribo de Ruben e Gad, que vai pedir ali para Moisés permissão de ficar em determinado lugar, né? Ali ele faz uma aliança de que eles vão ficar ali, né, a leste do Jordão, e depois eles vão seguir, né? Na realidade, eles pedem para Moisés, Moisés libera, tá? Moisés libera que eles fiquem com a terra, mas aí Moisés ele faz um tratado com Ruben e com Gad. Diz para Ruben e Gad, ó, nos ajuda a conquistar Canaã. Depois que a gente conquistar Canaã, você pode voltar e estabelecer, né, a sua tribo nessa região leste do Jordão, tá bom? Então eles têm a permissão de ficar com aquele local, mas eles precisam ajudar as outras 10 tribos a conquistar a terra prometida, tá? Então o capítulo 32 vai falar desse tratado que Moisés faz com Ruben e Gad. Mas eu quero gastar aqui um tempinho com você que eu achei extremamente importante. Números 31. Números 31 vai falar dessa conquista, tá? Vai falar dessa conquista que as 12 tribos de Israel, ou que Israel teve, né, com Midian. Então eles saqueiam Midian, eles enviam, Moisés manda, de acordo com a orientação divina, Moisés, ele manda 12 mil homens, né? Deixa eu ler aqui, tá? 12 mil homens armados para a guerra, tá? Então Moisés enviou 1000 homens de cada tribo, sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos. Eu estou aqui no versículo 6, tá, irmãos? Capítulo 31, versículo 6. Então, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar ordem ao ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Eve, Requer, Zu, Ur e Reba. Também mataram a esposa de Balaão, filho de Beor, né? Desculpa, mataram a espada, esposa não, desculpa. Mataram a espada Balaão, né? Então, nessa guerra aqui contra Midian, Balaão também morre, né? E aí a gente se pergunta, né? O que Balaão estava fazendo em Midian, no meio do povo, né? E aí há um contexto. E aí, claro, né, Israel captura todas as mulheres e as crianças medianitas, tomam como despojo o gado e rebanho e toda a riqueza. E aí eu quero gastar um tempo aqui a partir do versículo 15. Capítulo 31, versículo 15. Por que deixaram viver Moisés, né? Por que deixar, Moisés pergunta, por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram com que os israelitas se rebelaram contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora mantém todos os meninos e todas as mulheres que tiverem relações sexuais. Desculpa. Agora matem, né? Não é manterem. Agora matem, versículo 17. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem, tá? Deixam viver apenas as meninas virgens e tragam-nas para viver entre vocês. Então, eu queria gastar um tempo aqui neste versículo, nesse capítulo 31, versículo 15 ao 18, né? 15 ao 18. Por quê? Por que você, bispo, quer gastar um tempo? Porque eu quero relembrar algumas coisas que a gente leu lá no passado, né? Alguns capítulos anteriores. Ali a partir do capítulo 22 de Números,
nós vamos ver que aparece o profeta Balaão, nós falamos sobre ele, nós falamos sobre uma profecia que ele faz contra Ameleque, né? A gente ouviu aqui, a gente viu que a história, o rei Ameleque queria que Balaão profetizasse contra Israel, e aí nós fortalecemos dizendo que nós não podemos amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. E ali por 3 vezes, Balaão tenta profetizar contra Israel e ele é insuscetível, ele não tem sucesso, né, com esse pensamento, com essa atitude. E aí o que acontece? Balaão ele dá uma orientação, e aqui nesse capítulo que vai falar, né? Balaão dá uma orientação, ele dá um conselho ao rei, né? Para que a única forma da gente conseguir profetizar contra Israel é se a nação cometer pecado contra Deus, é se a nação estiver afastada de Deus. Essa é a única forma de destruir. E é interessante que nós vamos ver, né, embora fale em outros povos, né, aqui a gente está falando dos midianitas, né, mas no capítulo 25 fala sobre os moabitas, e os povos estavam ali juntos, tá bom? Os moabitas, os midianitas estavam ali habitando a mesma região, de acordo com o texto, tá? E aqui no capítulo 25, quando está concluindo, né, que Balaão no capítulo 24 não consegue profetizar contra Israel, pelo contrário, ele profetiza a favor de Israel e ainda profetiza a vinda do Messias, tá lembrado lá 24, a partir do verso 17 que a gente leu, que eu vejo, mas não agora, eu visto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Então, Balaão profetiza a respeito do Messias, profetiza em favor do povo de Israel, e ele fala, não tem como a gente amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Só que ele incita a Balaque, eu falei Amaleque, né? Desculpa. Ele incita a Balaque a contaminar de alguma forma o povo de Israel, né? E contaminar através do quê? Através das mulheres. E aqui no capítulo 25, você vê no capítulo 25 de Números, o texto vai falar isso logo de início, olha lá. Enquanto estava acampado em Sintim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para o sacrifício de seus deuses e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, tá vendo? Ó? Em Peor, Baal em Peor. E aqui o texto vai falar a mesma coisa, tá? O texto vai afirmar, tá vendo aqui ó, no capítulo 31, versículo 16, olha lá, ó. E foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor, ó, no incidente em Peor, tá? Então não deixa passar aí, porque isso aqui é importante, né, a gente analisar hoje. Então, Balaão, ele orienta de uma forma, ele faz com que as mulheres contaminem, né? Por quê? Porque se a nação tivesse em pecado, aí sim o profeta conseguiria profetizar maldição. E aí o que acontece? Né, o Senhor disse a Moisés, versículo 4 do capítulo 25. A gente só está voltando para a gente entender o capítulo 31, tá bom, irmãos? Então, o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes dos povos e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel, cada um de vocês executem os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor, tá? Então, olha, Moisés manda executar esses homens. Por quê, irmão? Se esses homens ficassem vivos, automaticamente que Deus iria derramar a sua ira, né? A ira do Senhor seria derramada sobre o povo. Aí, versículo 6 do capítulo 25. Neste momento, enquanto todos choravam a entrada da tenda do encontro em Israel, né, levou para dentro a sua tenda uma mulher midianita. Aí tá vendo que aqui fala de uma mulher midianita, olha só, uma mulher midianita diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel.
Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isto, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu e atrás do homem até o interior de sua tenda, atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra Israel cessou. Então você vai ver que Israel aqui, eles não se envolvem apenas com as mulheres moabitas, mas também com as mulheres medianitas, tá? De Midian. E aí a gente retoma o texto. Então aqui, o que eu quero ilustrar hoje conosco, né? Eu não quero me demorar hoje, mas eu quero fazer aqui um ponto muito, muito crucial à nossa vida, né? Escuta, irmãos, escuta algo muito importante, né? Nós vamos ver na história, como a gente está relatando, de que Balaão não consegue profetizar contra Israel, porque Israel estava protegido pelo Senhor. A sua obediência, pelo menos naquele momento, estava servindo como proteção. Então, Balaão não consegue profetizar contra Israel, porque Deus estava, de fato, protegendo o seu povo, estava cuidando do seu povo. Porém, ele entende que a única forma de tentar contra Israel é se Israel cair, irmão. Israel cair. E essa é uma estratégia do maligno, tá? Essa é uma estratégia maligna. Eu vou repetir. Esta é uma estratégia maligna. Por que é uma estratégia maligna? Porque Satanás também atua assim conosco. Como que Satanás, como que o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, como diz a palavra de Deus, vai poder ser vitorioso sobre nós, ter vitória sobre nós, se nós estamos próximos do Senhor, se nós estamos conectados com o Senhor. Vamos lá, vamos entender isso. Como ele não vai ter brecha, ele não vai ter espaço, então as suas batalhas, as suas guerras serão perdidas, tá? E Satanás, como muitos dizem por aí, tá? Ele não é burro, ele é extremamente inteligente. Afinal de contas, a Bíblia vai nos dizer que este anjo caído, ele levou consigo uma terça parte dos anjos, né? Ele convence uma terça parte dos anjos que estavam com Deus. Então, peraí, se ele é um cara que consegue convencer, automaticamente que ele não é burro, ele é inteligente, ele é ardiloso, ele é habilidoso em palavras para convencer as pessoas, tá? Então aqui a gente vai ver que, de uma certa forma, embora seja uma fala de Balaão, eu não consigo enxergar uma ação a não ser de Satanás usando a vida de Balaão para fazer, porque o que ele ia ganhar com a derrota, né, do povo? Ele ia ganhar as riquezas que Balaque estava oferecendo a ele, né? Se ele conseguisse profetizar, se ele conseguisse tramar contra o povo, né? E ele, por 3 vezes, não consegue, e aqui ele acha uma brecha. Então, qual que é a direção de hoje? Cuidado, fique atento às brechas, não se permita ser convencido pelo inimigo à prática de pecado, convencido ao inimigo a comentar deslizes, convencido pelo inimigo a tal questão do nada a ver. Tá entendendo? Ah, não tem nada a ver não, tem nada a ver não. Ah, isso era no passado, então cuidado. Esteja atento mesmo à lei do Senhor. Esteja atento à palavra de Deus, aquilo que o Senhor está reservando para você. Saiba, não se deixe, como diz a oração, né, em Mateus, não nos deixe cair em tentação. Sabe, não caia em tentação, fique atento às astúcias ciladas do inimigo. Porque se você está bem, se você está fiel, há uma batalha, nós nunca podemos esquecer, né? Eu sempre toco nesse ponto, porque é uma realidade. Há uma batalha no reino do Espírito. Há uma batalha entre a luz e as trevas. E que a todo momento Satanás está tentando, de uma certa forma, nos destruir. Está tentando nos aplacar, né? Nos parar, fazer esmorecer a nossa fé, fazer a gente duvidar do Senhor. E como é que ele vai fazer isso?
não vai conseguir fazer isso. Você que está ali a todo vapor, tal, fiel ao seu... Satanás não consegue, então ele é paciente. O que ele faz? Ele vai lançar tentações, ele vai lançar flechas, ele vai lançar dados inflamados, e aí você não pode cair. No caso de Israel aqui, foi mulheres, né? E aí qual que é a visão que eu posso trazer? É prazeres carnais. São prazeres carnais que vai derrubar a mim e você. São desejos carnais, sabe aquilo, o eu quero, é a minha vontade. Então é isso que vai te derrubar, sabe? Ah, não, é a minha vontade, tem que ser do meu jeito, né? Eu costumo pregar, irmão, sobre isso. Depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, não é mais do nosso jeito, não é mais da nossa vontade. Agora nós estamos sujeitos à vontade e o querer de Deus. Não viva mais para você, porque quando eu vivo para mim, eu posso cometer deslizes, queridos. Você pode cometer deslizes. E claro, de acordo com a palavra de Deus, você tem a graça para te ajudar. Mas eu quero reforçar e dizer, não se permita cometer deslize. Não se permita ficar, sabe, para baixo, sabe, sem estímulo, angustiado por causa da fidelidade. Quantas pessoas estão presas? Preste atenção no que Deus está falando conosco. Quantas pessoas estão presas em suas próprias vidas, sabe por quê? Porque é conhecedora da palavra de Deus, mas não consegue ser fiel. Aí qual é a prisão que o diabo faz? Qual é a prisão que o inimigo faz com essas pessoas? Ah, não, eu tenho temor de Deus, enquanto eu tiver essa vida, eu não vou me aproximar. Enquanto eu tiver essa vida, eu não vou me envolver. Sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Eu não posso estar perto de Deus. Irmãos, isso é uma mentira. Isto é uma religiosidade, tá bem? Aqui nós estamos lendo na época da lei, o povo tinha que cumprir a lei. Mas escuta no nome de Jesus. Se você tem alguma situação de pecado, se você tem uma certa dificuldade, se tem a sua humanidade que está te impedindo a se entregar ao Senhor, é por este motivo, exatamente por essa fabilidade, por essa falha sua, que você precisa se entregar. É por causa deste motivo, da sua falha, que você precisa estar mais perto de Deus. Porque se você fosse capaz de se livrar sozinho, você não precisava do Senhor. Deixa eu ler aqui o que o meu amigo Pontes colocou. Bom dia, Pontes, graça e paz. O nada a ver é uma via de mão única que quando chega no final dela, você descobre que tem tudo a ver, mas não tem como retornar. É exatamente isso, Pontes. Exatamente isso. Então eu quero tirar você nesta manhã, usando esse texto de Números 31, sabe, da sua religiosidade, sabe, do seu pecado. Às vezes na humanidade nós queremos a facilidade de alimentar o nosso pecado e ser impedido de ter uma experiência, de ter uma profundidade em Deus, de nos entregar totalmente em Deus, dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim, eu nasci assim, eu fico deslizando. Realmente, irmãos, vão existir pecados que vai demorar um tempo, sabe, para ele cessar, vai demorar um tempo para este pecado perder o domínio na sua vida, mas o sangue de Jesus que te alcança todos os dias vai absolver a sua vida, e porque você está na presença dele, porque você está nele, conectado com Jesus, não se ausentando, estando presente mesmo. Bispo, como é que eu consigo vencer o meu pecado? Né? Se enxertando em Cristo. Como é que eu consigo vencer uma dificuldade? Se enxertando em Cristo, que é a videira. Sabe? Você se afastar, você não ir à igreja, você não ir nas reuniões, você não ir numa visita, né? Se afastar da igreja porque você entende a sua falibilidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu também sou falho, né? Nós vamos ter aqui irmãos que é falho, é humano, é pecador, mas o que nós decidimos? Estar com o Senhor, porque enquanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximemos de Deus,
mais Ele irá nos purificar, mais Deus irá nos santificar em tua presença. O que nos santifica não somos nós mesmos. Nós não temos, escute, querido, nesta manhã, nós não temos a capacidade de nos santificar mais. Nós somos santificados pela pessoa do Espírito Santo. Nós somos santificados pelo sacrifício de Cristo Jesus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós somos santificados quando nós recebemos, quando nós permitimos que o sangue de Cristo toque a nossa vida, toque o nosso viver. Então não é sobre nós, porque se nós tivéssemos, irmãos, a capacidade de sermos fiéis, assim, o ponto de nunca deslizar, de nunca cometer o erro, o sacrifício de Cristo Jesus tinha sido em vão. Jesus foi morto na cruz do Calvário, ele se entregou pela nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus entendia a nossa fabilidade, a nossa fraqueza. E eu não quero trazer aqui essa palavra como uma permissão, né? Uma palavra dando permissão a você pecar e está tudo bem. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu apenas estou dizendo, se hoje você não consegue, se hoje você não consegue lutar contra, você não tem domínio próprio, você tem uma certa dificuldade, eu quero liberar essa palavra. Se aproxime de Deus. Não deixe que esse pecado seja uma artimanha. Não deixe que as suas vontades carnais, sabe, seja uma artimanha do diabo para vencer a sua vida, para colocar, instalar uma brecha na sua vida e aí ele poder se infiltrar e te derrotar. Dani, boa pergunta, Dani, boa pergunta. Ó, a Dani perguntou aqui, pessoal, bispo, uma pessoa que está frequentando uma igreja, tentando se livrar do pecado no processo, ela não pode participar da ceia? Então vamos lá. O que pode? Nós vamos trilhar um caminho, tá, Dani, para gerar essa compreensão. O que pode impedir alguém de participar da ceia? Essa é a pergunta. O que pode? A única coisa que pode, irmãos, proibir alguém, talvez alguém vai responder aí, é o pecado. Irmãos, vamos lá. Nós somos pecadores. Agora, o que é que pode impedir o homem? A ausência do arrependimento. A ausência da consciência de pecado, o arrependimento. Você conscientiza que está em pecado e você vai para Jesus até você ficar puro, até você ficar livre. E claro que isso vai exigir de você uma atitude também. O seu arrependimento vai exigir um posicionamento. Então, Dani, essa pergunta sua, se ela pode tomar ceia, eu preciso entender essa condição dela. Ela está tentando se livrar do pecado, ela está vivendo uma vida de arrependimento, ela está vivendo uma vida, né, do não. Ela usa a teologia do não, né? Então eu posso pecar, mas eu decido não pecar. Eu posso alimentar a minha carne, eu decido não alimentar. E aqui eu não estou falando do alimento físico, vocês me entendem o que eu estou dizendo, né? Então, eu tenho permissão de me envolver com isso, mas eu decido não. Palavra do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá? Não é exatamente esta orientação que Paulo dá na ceia, né? Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, né? Então, o homem precisa se examinar. Se ele se examinou, ele viu que tem falha nele, pecados nele, mas ele está se arrependido, ele está falando para Deus, eu estou muito arrependido. Então, nada pode proibi-lo de participar da ceia. Agora, vamos lá. Ah, bispo, mas vamos intensificar isso. O cara tem uma vida de prostituição. E aí, verbalmente, presta atenção no que eu estou dizendo, verbalmente ele pede perdão. O perdão, ele é verbal, irmãos? Não é apenas verbal. O perdão precisa vir de dentro.
precisa rasgar o coração precisa estar quebrantado e contrito diante de Deus. Por quê? Porque o perdão também tem uma situação. A Bíblia vai dizer aquele que confessa e deixa o pecado. Não adianta a gente ficar, né, pecando, confessando e não tentar abandonar o pecado, não tentar fugir da aparência do mal. Então logo essa pessoa está demonstrando que não há arrependimento. Sabe o que há no coração dela? Remorso. Todas as vezes que ela verbaliza o perdão e não muda de vida, apenas o remorso. É apenas a dor do remorso no coração dela, que ela precisa receber essa absolvição, mas não existe o verdadeiro arrependimento nela. Então, se não existir o verdadeiro arrependimento, o bom é que ela não participe da ceia. Porque senão ela vai estar vituperando, ou seja, crucificando Cristo novamente. E comendo pão e bebendo do cálice para a sua própria condenação. Então a gente precisa entender esses pontos, tá, Dani? Conseguiu me entender aí? Consegui te responder? Então ela está tentando se livrar do pecado, eu entendi. Ela está no processo. Se esse processo que ela está, ela se mantém fiel, tá bom? Se ela se mantém fiel na sua decisão, ela pode participar, não há condenação. Vamos usar um texto. Isso é uma decisão dela e não do homem, isso mesmo, tá? Ela precisa se examinar e olhar para si, tá bom? Eu me arrependi, eu estou trabalhando para não pecar, então eu posso participar. Vamos usar um texto sobre pecado e absolvição para fazer a pessoa ser participativa do reino. Vamos lá para Tiago, o texto que me vem à mente, queridos. Meu Deus, deixa eu ver a hora, tenho tempo. O texto que me vem à mente é Tiago. Quando uma pessoa peca, o que a gente precisa fazer? Se uma pessoa pecou, o que nós precisamos fazer? Se ela pecou e ela veio até o homem de Deus, ela veio até o seu pastor, seu discipulador, quem está acompanhando, ela confessa o pecado dela, e aí nós entendemos que essa confissão não é apenas verbalizar, tá lembrado? Ela confessa, ela deixa o pecado. Se ela deixa o pecado, querido, então o que nós temos que fazer com ela? Tiago, capítulo 5, versículo, vamos ler a partir do versículo, deixa eu ver. A partir do versículo 16, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Olha lá. Então nós precisamos entender esse versículo, Dani. Se a pessoa ela está no processo ela está se libertando do pecado, ela está no processo, né? Preste bem atenção, pessoal. Ela está no processo, como a Dani perguntou, né? Deixa eu ir lá para a pergunta da Dani, né? Então, a pessoa está frequentando uma igreja, tentando se livrar do pecado. Ela está no processo, e vamos chamar esse processo de conversão, porque uma pessoa aceita Jesus, mas ela ainda não se converteu. Existe um processo, existe uma distância, existe uma lacuna de tempo aí entre a aceitar a Cristo como Salvador, levantar as mãos na aceitação, né, de Cristo, e se tornar uma pessoa convertida ao Evangelho de Jesus, convertida a Jesus. Há um processo. Então, nesse processo, se ela não for batizada, se ela nunca tiver participado de comunhão, ok, né? Agora, se ela aceitou a Jesus, ela precisa analisar. Se eu fui lá e refiz a minha aliança, né? Eu restaurei a minha aliança com Cristo. Isso mesmo, Pontes. Pontes colocou aí, né? Até interessante dizer que o simbolismo do vinho e do sangue de Jesus nos atesta que somos lavados do pecado quando participamos da ceia. Sim, ele atesta sim, Pontes, né? Então vamos lá.
Se eu estou lutando contra o meu pecado, mas eu estou arrependido, eu devo tomar a ceia. Nada, irmãos, escuta, nada pode proibir você de participar da ceia. A recomendação do apóstolo Paulo é exatamente isso, sabe? É exatamente isso. Agora, o crivo de tudo, né? O ponto-chave de tudo é como está o coração desta pessoa. Se ela está verdadeiramente arrependida dos seus pecados, está lutando contra eles, ou se realmente ela está vivendo os prazeres da carne. Ela está dando permissão claro, e aí ela vem e sente o remorso, mas amanhã não há uma luta, amanhã ela não há um tempo de resistência, ela não resiste, voluntariamente ela vai se entregando ao pecado, então não há arrependimento. O que essa pessoa viveu foi remorso apenas, não há o verdadeiro arrependimento, tá? Então, se não há o verdadeiro arrependimento, ela não deve tomar a ceia do Senhor. Tá? Agora, se ela está arrependida, nenhum homem, irmãos, a Santa Ceia do Senhor ela não pode ser proibida por homens. Não há nenhum texto bíblico dizendo que eu tenho poder. Não há nenhum texto bíblico dizendo que um pastor, desculpa pela tosse, tá, irmãos? Que um pastor tem poder sobre uma ovelha de proibi-la. Por isso que Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Tá? Eu como pastor, eu como líder espiritual, eu como discipulador, eu posso orientar, quando eu analisar a vida da minha ovelha, do meu discípulo, eu posso avaliar e orientá-lo. Se eu ver que este caso dele é legal que ele não tome a ceia, eu posso orientar de acordo com a situação, tá bom? Eu posso, ou é uma orientação, não é uma obrigação, né? Aí eu tô falando e esse discípulo ele tem que fazer o que não, é uma orientação. Porque o texto bíblico diz: examine-se o homem a si mesmo. Então ele se arrependeu, só que ele está lutando contra isso, entendeu? Então ele deve tomar ceia. Se ele está lutando, se ele está arrependido, se ele está resistindo, mesmo que ele sofra as tentações, né? Ele pode tomar a ceia, como diz o Pontes. A ceia ela atesta também que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O que nós não podemos fazer é tomar com pecado, sem arrependimento, sem confissão. A gente não pode tomar a ceia, vamos supor, eu estou com meu coração podre. A gente está falando aqui talvez muito mais de práticas, mas e as pessoas que não perdoam? Então uma pessoa que não perdoa outra pessoa, ela não deve participar da ceia. Porque o perdão não é comportamento, o perdão é decisão. Se ela orou ao Senhor, ela decidiu liberar o perdão, ainda que ela não se encontrou com a pessoa, ainda que a pessoa nem pediu perdão para ela, mas se ela decidiu perdoar, ela pode participar da ceia. Agora, o que ela não pode é estar magoada, estar ressentida, e aí não toma a ceia. Porque ela não decidiu se livrar desse sentimento, ela não decidiu se livrar, sabe, desse pecado, do rancor, do ressentimento, da mágoa. O que a gente precisa fazer é se livrar para que a gente se torne participante do corpo de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Então nós precisamos, sabe, estar neste lugar. Essa pergunta da Dani foi muito boa mesmo, muito boa, Dani, parabéns pela pergunta. Então, foi muito boa porque há muita confusão, há muita igreja que proíbe, não, você não vai tomar ceia, não tem texto bíblico. Tá? E aí a pessoa, isso pode ser até um incentivo, irmãos. O diabo pode até acusar a pessoa assim, não toma não, sabe por quê? Presta atenção, tudo é muito importante. Tem hora que o inimigo vai falar nos nossos ouvidos, você não pode tomar ceia não, porque você está em pecado, você pecou. Você pecou, realmente se você pecou, mas você se arrependeu? Você confessou de Deus, você dobrou o seu joelho e falou, Deus me perdoe.
A Bíblia diz toda vez que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Se nós confessarmos diante de Deus os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Tiago 5,16 em diante vai falar de cura do que a gente cometeu. Cura, perdão é uma coisa e ser curado é outra. Tá? Ser curado é eliminar totalmente o pecado da nossa vida. Então, se você quer eliminar, você precisa prestar conta. Você precisa prestar conta a alguém. Você precisa chamar alguém, né, e prestar conta. Agora, claro, não vai prestar conta quem já está com a vida toda arrebentada. Você precisa prestar conta a alguém que tem autoridade de absolvição, porque é isso que o texto está dizendo. Orei uns pelos outros, né? É absolvição. Não era isso que os sacerdotes faziam? Eles absolviam os pecados das pessoas. Então eu hoje como pastor, você como discipulador, como líder, você tem autoridade de um discípulo vir até você confessar, abrir o coração de verdade. E você dizer, mediante a palavra de Deus, mediante a autoridade que Deus me deu, eu absolvo você dos seus pecados. Mediante a sua confissão de fé, mediante o seu arrependimento, eu te abençoo. Deus nos ensina isso. Aonde está isso, bispo? Está lá nos evangelhos. Deus disse a Pedro, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é, irmãos, que nós precisamos desligar? Hein? O que a gente precisa desligar? A gente precisa desligar pecados. Nós precisamos desligar palavras de maldições. Nós precisamos desligar prisões e amarrações que o diabo está trazendo com a pessoa. Então isso precisa ser desligado no reino físico para que no reino espiritual também aconteça. A Daniela colocou assim, ó, muitos até querem falar com o pastor, mas essas pessoas acabam sendo expostas porque ela é colocada de banco e não participa, isso acaba sendo um constrangimento. É verdade, Dani? Aí, claro que depende de cada linha, tá bom? Depende de cada doutrina de igrejas, né? Porque no momento que a pessoa, preste atenção, no momento que a pessoa está confessando, ela está arrependida. Agora eu preciso avaliar, tá, Dani? Todo pastor precisa avaliar a consequência, não é o peso. Não é que o pecado é maior, mas a consequência deste pecado. Vamos lá? Vamos lá. Se de repente um pastor cometeu adultério, se ele vier confessar o adultério, é só ouvi-lo e absolvê-lo? Claro que não, irmãos. Ainda mais se esse adultério se tornou público. Sim, Pontes, isso mesmo. Ainda mais se o adultério se tornou público. Ele precisa ser afastado do ministério, do cargo em si, tá bom? Ele precisa ser feito isso, tá? Para poder ele voltar a ganhar a confiança. O afastamento não é para perdê-lo, é para discipliná-lo. E através dessa disciplina em amor, e essa disciplina faz com que eu jogo ele lá no banco e esqueço ele? Não. Essa disciplina afasta ele das atividades ministeriais, mas eu como pastor, eu preciso continuar acompanhando, vendo como é que ele está, se ele está superando os problemas deles. Há um acompanhamento por trás de quem é disciplinado. Ele não é só jogado de banco. Agora, claro, precisa ver se a pessoa que está sendo disciplinada, se ela vai aceitar a disciplina ou se ela vai se rebelar. Se ela for se rebelar, não tem o que eu fazer. Agora, se ela aceitar a disciplina e se sujeitar à autoridade pastoral, ela vai ser acompanhada, assistida, cuidada, sarada, colocada remédios em suas feridas. Tá bom? Então é nesse ponto. Agora, eu levo uma pessoa para o banco, eu levo ela para uma disciplina, quando não há, Dani, arrependimento. A gente está ali acompanhando e ela não faz. Todas as vezes que a gente senta para falar, ela sempre fala assim, eu pequei. Vamos pegar um outro exemplo, eu peguei o adultério. Mas e casais que são agressivos, né? Agressão contra a mulher. Eu vou deixar aquele cara lá? Eu vou ouvir, ele vai falar, poxa, Bessa, eu tô arrependido, sabe? Quando eu vi, eu já agredi a minha esposa. Não, eu não posso deixar ele lá.
eu preciso tomar uma ação até que ele se torne um novo homem, até que ele resista, né? E pare de cometer esse pecado contra a sua esposa, né? E é um fator, eu peguei algo aqui extremamente delicado, né? Delicadíssimo, que é a agressão, né, da feminina. Isso não tem, sabe, um contexto de que há uma aceitação. É inaceitável a agressão contra a mulher. E aí a gente tem que avaliar, ver o que a esposa entende, tudo mais. Mas eu preciso afastá-lo, eu preciso colocar, não dá para mim deixar um pastor, um líder, né, seja ele quem for, com uma atividade dentro da igreja. Agora, a proibição da ceia não é algo que eu possa fazer. A gente sabe que a igreja pratica isso, ó, você não vai, você está fora da comunhão. Aonde? Me explica só. Aonde que tem texto que fala sobre isso? Não tem. O único texto que o apóstolo Paulo está lá na igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo vai dar autoridade para a igreja expurgar, colocar para fora a pessoa da congregação, é quando ela está cometendo o pecado e não há arrependimento. E a situação que Paulo pega aqui no texto da igreja de Coríntios é muito pesada. É um filho que está deitando com a mulher do seu pai. E aí ele está cometendo esse pecado, ele continua dentro da igreja, com comunhão com a igreja, participando da ceia do Senhor. Então, não. Se esse homem está praticando esse pecado e não há nenhum tipo de arrependimento, Paulo diz, vocês toleraram demais, vocês precisam expulsá-lo. Mas depois, capítulos à frente, acho que 2 ou 3 capítulos à frente, Paulo diz, vá atrás dessa pessoa, veja como ela está. Se ela estiver arrependida, traga ela de volta para o corpo. A gente toma essa atitude de banco, de disciplina, quando a gente não enxerga arrependimento. Porque alguém, irmãos, que se arrepende e permanece na primeira oportunidade pecando, a gente precisa questionar se realmente ela está arrependida. Nós precisamos questionar. Porque senão qual o testemunho que ela vai estar dando? Ela vai estar dando o testemunho de um crente que está ali na igreja cantando, dançando, pulando, pregando, mas toda oportunidade de pecado ele está envolvido. Se é bebida, ele está bebendo. Se é droga, ele está usando. Se é prostituição, ele está praticando. Não, aí essa pessoa ela só está com culpa. É remorso, não é arrependimento. Então, quem tem remorso precisa ser disciplinado, até ser gerado nela arrependimento. Esse é o detalhe da pergunta que a Dani fez. Então, nós precisamos avaliar. E a pessoa precisa também avaliar a si próprio. Porque a gente sabe, irmão, escuta, aquele texto, né? Aquele texto, a carne é fraca, as pessoas fazem uma má interpretação do texto, queridos. E aí, como a carne é fraca, eles querem sempre se deixar levar pelo pecado. Ah, não, bispo, sabe quantas vezes eu ouvi? Ah, não, bispo, é que a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca, mas continua o texto. O espírito está pronto. Olha o texto, olha o contexto do texto. O texto vai falar que a carne é fraca, sim, mas ele vai dizer o espírito está pronto. E se o espírito está pronto, isso quer dizer que ele pode dominar a carne. Que ele pode parar aquilo que é fraco. Que ele pode confessar e deixar, porque quem confessa e deixa é digno de misericórdia. Então, se uma pessoa confessou e abandonou, não tem por que eu discipliná-la, não tem por que eu colocá-la de banco. Claro que, mais uma vez, avaliando o contexto, avaliando a situação, avaliando o testemunho, que é o impacto que aquele comportamento causou também à comunidade, à igreja. Então não é só mecânico as coisas, né? Ah, não, a pessoa veio aqui, perdi perdão e tal, mas e aí? O que ela praticou? O que aconteceu? Ela contaminou quem? Ela induziu quem? Tá lembrado lá dos espias, quando Moisés manda eles olhar a terra, eles voltam e eles começam a contaminar o povo com uma má fama? Então, se é uma pessoa que está trazendo rebelião para dentro da igreja, convencendo as ovelhas,
né? E aqui eu estou trazendo, claro, aqui, vários exemplos de situações de pecado. Então, essa pessoa que está trazendo rebelião, ela precisa primeiro ser confrontada e ser dito para ela: ó, eu estou sentando com você, estou confrontando você, estou pedindo, pare com isso. Não fique contaminando os irmãos. Se você discorda de alguma coisa, senta comigo e vamos resolver. Mas não fique disseminando confusões e contendas no meio do povo, porque isso não está agradando a Deus. Aquele que divide, irmãos, não agrada ao Senhor, porque a divisão é uma ação maligna. Deus nos chama para ser um só corpo, um só pensamento, uma só unidade. Então a gente precisa entender aonde que o inimigo está agindo. E se as pessoas estão dando brecha para o diabo e estão fazendo isso consciente, ela precisa ser disciplinada, tá bom? Então, resumidamente o que acontece aqui. Balaão instiga as mulheres midianitas, elas convencem, elas fazem com que o povo adore as outros deuses e se envolva sexualmente com elas. E aí quando tem esse despojo que a gente estava falando no capítulo 31, Moisés manda exterminar essas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres foram o motivo de Israel ter pecado e Deus ter trazido a ira contra o povo. E aí Moisés diz: podem matar, eliminar essas mulheres, porque foram elas que contaminaram o povo. Elas poderiam trazer idolatria a Baal no meio do clã de Israel, porque elas estavam vivas. E aí Balaão deixa apenas as meninas virgens, tá bom? Que não tinha sido contaminada, que não tinha representação de contaminação. Tá bem? Alguma dúvida? Esta foi a live de hoje, então eu peço gentilmente, vigie, né? Cuidado com as armadilhas que o diabo vai fazer para tentar te destruir, para tentar me destruir. Vigia, tá? Não se deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, entendeu? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então faça isso, não se deixe levar, né? E mais uma vez eu quero repetir, né? Ontem eu comecei a falar e eu acho que eu não concluí, mas eu quero repetir para finalizar. E cuidado com você, cuidado de quem você é, porque às vezes as coisas estão funcionando e ali você, porque está funcionando, você vai dar liberdade para o pecado. Ninguém está vendo, né? Ah, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou profeta, ninguém está vendo. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque às vezes a movimentação de Deus, às vezes a aprovação de Deus pode te colocar num caminho perigoso. Deus vai te colocar? Não, o seu coração. Porque você acha que Deus está fazendo, e aí você pode pecar. O diabo aguça em você, coloca em você uma altivez de que você prega contra o pecado e você pode pecar. Isso é hipocrisia pura. E eu estou dizendo isso porque muitos homens, tá? Muitos homens já caíram nessa cilada. Porque vão crescendo, vão atingindo patamares maiores, vão se tornando conhecidos na multidão, e ali parece que ele se assenta a uma cadeira e quando ele menos percebe, ele está caindo em armadilha do diabo, ele está caindo no prato do maligno. Por quê? Porque Satanás, ele é paciente e ele faz isso, ele arma ciladas, tá? O inimigo arma ciladas contra nós. Então, tome cuidado a respeito disso. Ore ao Senhor, vigie. Se você está vendo ciladas, setas do maligno, use o escudo da fé. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Bispo, eu não estou conseguindo, sabe? Eu tô vendo que eu vou entregar os pontos. Procure uma liderança, procure um pastor da sua confiança, sabe? Da sua confiança. E aí eu vou rasgar o verbo aqui. Vou rasgar o verbo para encerrar. Ah, bispo, mas eu não confio no meu pastor. Então o que você está fazendo nessa igreja? A gente precisa ser curto e grosso. Ah, eu não confio no meu pastor para abrir o coração para ele. Então o que você está fazendo nessa igreja? Porque se você não confiar no seu pastor, procure um outro lugar. Procure uma igreja onde você pode confiar, onde você pode abrir o coração para o pastor.
Se você está numa igreja que você não pode abrir o coração porque o pastor é um boca aberta, ele já saiu batendo os dentes aí e falando do aconselhamento, então ele não é um bom pastor, saia daí. A gente tem que ser prático, irmãos. A gente precisa ser prático. Quando a gente chega, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando uma pessoa chega em uma igreja, ela precisa se moldar aos padrões daquela igreja. Não é a igreja se moldar aos padrões dela. Então, se você chega numa igreja que tem certos problemas e você discorda, então você não deve nem participar. Se você está vendo essa situação pastoral, então desculpa, o que você vai fazer lá? A gente tem que ser prático, a gente tem que estar em um lugar onde há uma confiabilidade. Ah, talvez você é novo, você chegou agora, aí é diferente, você é novo, você chegou agora, você não conhece. Agora, se você já conhece esse pastor ou essa pastora, esse líder, né, e ele é um falador, ele é um boca aberta, ele espalha a vida do discípulo, saia, porque ele não é um bom pastor, ele é um mercenário. Ele quer se aproveitar das ovelhas e do rebanho. Ele tem intenção apenas com que palavra do pastor Mazinho domingo, com que ele vai ganhar. Tá? Domingo agora não, há 2 domingos atrás, na ceia. O pastor Mazinho pregou na ceia, ele disse exatamente isso. O pastor que está interessado com que ele vai ganhar com a igreja, ele não é pastor, ele é mercenário. A preocupação do pastor é o que ele pode oferecer, o que ele tem de Deus para oferecer para o rebanho. Este é um bom pastor, aquele que tem a oferecer, não aquele que quer um retorno. O retorno sempre virá porque Deus não é devedor, irmãos, mas a intenção pastoral, a intenção do líder nunca deve ser com que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar se eu fazer parte da igreja X? O que eu vou ganhar se eu for pastor lá? Então, se ele está vindo com essa motivação, a motivação dele é carnal, é humana, não é sobre o reino, não é a respeito de Deus. Então saia deste lugar, porque você não está com o pastor, você está com o mercenário. É simples assim para resolver o problema. Ah, eu vou precisar orar, pedir confirmação? Não, pedir confirmação para quê? Para Deus te falar o que você já está vendo? Você vai pedir confirmação para ver que o pastor não presta? Para ver que o líder não presta? Eu não preciso disso, irmãos. Eu não preciso de confirmação. Eu tenho que estar debaixo de uma autoridade que eu confie, que eu veja que está fazendo o que é correto. Por isso que nós temos, eu tenho dito aqui, né? E eu não falo isso para motivar as pessoas saírem da igreja dela e vir para a Rave, não é nada disso. Eu vou deixar isso declarado aqui para poder falar assim: ah, o bispo Rodrigo agora está falando para todo mundo sair da igreja e porque ele está com intenção. Não é, a intenção não é essa. Mas a intenção também não é que você fique debaixo de um pastoreio julgador, que só quer sangrar a ovelha, comer a lã da ovelha, mas não está nem aí para a ovelha. E tem sinais, eu já disse, tem sinais. Tem muitos pastores sérios aí, muitos homens de Deus por aí, mas tem muitos mercenários. Sabe quem é o mercenário? Aquele que diz, irmãos, ó, não está satisfeito aqui, vai embora. E sabe por que ele fala isso? Porque ele já pôde arrancar o seu dinheiro. Ele não precisa mais, porque se ele precisasse o seu dinheiro, é porque a igreja já chegou financeiramente num patamar que ele já não precisa mais do seu dinheiro. Aí ele pode liberar essa palavra. Essa palavra é humana, não tem nada de Deus. Agora um pastor que entende que todos é importante, jamais ele vai falar isso. Eu acabei de citar domingo passado, e eu não tenho problema em falar. Domingo passado, lá na Igreja Rave, eu falei para líderes, não para mandar embora, jamais. Eu não tenho essa autoridade de mandar líderes ou ovelhas embora. Eu só disse em questão de atividade. Tá? Bispo, você está aqui se retratando? Não, eu estou trazendo uma observação sobre atos e comportamentos. Eu estou falando sobre alguém que está sobre uma liderança. Se alguém que está liderando não se é sujeito ao pastor, se ela não quer obedecer o pastor, é exatamente, aí não tem o que fazer. Ela tem que sentar para ouvir apenas. Agora, se ela está sujeita, ela pode trabalhar. Ela pode trabalhar. Então preste atenção, tá? Preste atenção na minha fala, para não trazer
representação ou interpretação errada. Às vezes a gente fica, irmãos, escuta, às vezes a gente fica sofrendo. Às vezes eu vejo pessoas, presas, sofrendo. Não está feliz na igreja, mas está ali, né? O púlpito da igreja é para indireta. O púlpito da igreja é para ficar falando dos irmãos, do comportamento dos irmãos, e fica ali jogando indireta, não edifica a igreja, não trata a igreja, não tem uma palavra edificante, é só indireta, indireta, indireta. Deus está onde aí, queridos? Deus não é Deus de indireta, não. Deus é Deus de direta mesmo. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar diretamente. Ele não é indireto, não. É direto. O pastor que vê um problema na igreja, ele não trata no púlpito. Ele chama a pessoa na salinha e vai para um aconselhamento pastoral. Ele vai para o gabinete pastoral. Ele não precisa usar o púlpito para ficar corrigindo, não. O púlpito é para a palavra de Deus. Se tem um comportamento errado, chama no particular. Ponto. Não precisa ficar ali jogando indireta. Ah, irmão, você que fulano de... Não. Sem indireta. Vamos pregar a palavra de Deus, no nome de Jesus, e vamos valorizar a cada um. A cada um. Tá bom? Então, vou encerrar aqui. Que Deus abençoe você. Eu já passei, acho que 10 minutos aí, 10 minutos. Vamos lá, vamos orar no nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Durante as lives, eu tenho sempre dito, durante as lives, se surgir dúvida na sua leitura, você que leu aí o texto, pode perguntar, nós estamos aqui para te responder, tá bom? Eu vou reservar sempre o tempo para responder, embora a gente faça a leitura também aqui acompanhando, mas sempre tem um tempo para te responder. Tá bom? Então pode fazer pergunta, ou aqui, ou você que está no grupo da nossa leitura lá no WhatsApp, você também pode fazer a pergunta por lá. Eu, pastor Mazinho, de outros pastores e outros líderes também vão poder te responder lá. Tá? E aí a gente tem aí um discernimento em comunidade, em comum, tá bom? Tá bom? Para a gente crescer na graça e no conhecimento, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu agradecer ao Senhor por este tempo e abençoar a sua sexta-feira no nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer mais um dia, queremos agradecer pela fidelidade, o Senhor nos deixou permitir, Senhor, concluir mais uma leitura bíblica. Estamos em Números capítulo 32, amanhã começaremos 33, 34, 35 e 36. Somente o Senhor pode nos ajudar, a continuar avançando. Como a leitura tem sido saudável, Senhor, para as nossas vidas, tem sido saudável. E olha, Senhor, amanhã nós vamos terminar, Senhor, amanhã nós terminamos Números, amanhã nós concluímos Números em 30 e poucos dias, estamos lendo o 4º livro da Bíblia. Olha que poderoso, Senhor. Nós queremos agradecer e que esse meu irmão e essa minha irmã se sinta fortalecido para não desistir, para não parar, para avançar em nome de Jesus, Pai. Assim o abençoe e dê o entendimento, Pai. Dê força para os seus filhos discernir todas as coisas e não cair em tentação. Não deixe cair em tentação, mas livre os seus filhos do mal. Não deixe que o diabo prepare pratos e seja ciladas, assim como foi para os filhos de Israel, que caíram na cilada com as mulheres midianitas. Pai, nos defenda, Senhor. Nos liberta, nos proteja, Senhor, de todas as ações, de todas as setas malignas, todos os dardos inflamados enviados por Satanás, Pai. Então, por este motivo, quero te honrar e agradecer e abençoar este dia no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tá? A partir de agora, lembrado, tá? Todos os nossos lives vão estar lá no canal do YouTube e aqui no Instagram vai ficar apenas os cortes, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Ó, beijão no seu coração. Tchau, tchau.